O salmo é o salmo de número 110. Você pode abrir o salmo 110. Deixe-me fazer um comentário sobre o domingo passado. Eu preguei sobre o salmo 109, o salmo imprecatório, e alguns tiveram uma reação que necessariamente eu não planejei, eu não pensei, mas eu acho que foram mais do que eu soube, ou chegaram até mim, ou perguntaram, quando eu mencionei sobre a oração imprecatória, e quando eu mencionei para vocês que em 30 anos que eu estou aqui, eu só fiz essa oração uma vez, ou eu fiz essa oração uma vez, a reação de muitos de vocês foi ficar querendo saber quem era. Tá vendo? O riso de vocês condena vocês. Ok? E a pergunta de alguns que deduziram, talvez, alguns vieram confirmar comigo, então perguntaram, a pessoa morreu? Porque aí se a pessoa morreu, eles vão excluindo uma porção de gente da lista. Olha que coisa feia, irmãos. Isso não é assim que funciona. Não, a pessoa, ou as pessoas, no caso, era mais de uma, eles não morreram. Né? Não morreram. Deus entendeu de agir de uma outra forma e poupou a vida daquelas pessoas. Agora, a questão era que você tinha que se apegar, ou se ater, né? É de que é uma prerrogativa nossa, e isso é uma coisa debaixo de temor, não é uma coisa leviana. E o curioso disso, eu vou gastar um tempo aqui, e eu queria que você tivesse paciência. O curioso disso é que quando nós pensamos em termos de governo das igrejas, hoje o evangelho, e mesmo se você incluir em termos de cristianismo o catolicismo, nós temos aí pelo menos uns 5 tipos de governo diferente. Tem surgido um novo tipo de governo agora, que é um governo apostólico, né? Mas ele vai ter semelhança com algum outro desses que já existem tradicionalmente, como monárquico, episcopal, oligárquico, democrático e teocrático, como eu tenho ensinado aqui na igreja, que é o modelo bíblico da coisa. Então, o curioso, como eu estou dizendo, é que ao longo dos séculos, as igrejas foram buscando outros meios de governo, substituindo o governo que a igreja colocou, e todos eles era com a mesma motivação. Qual é a motivação? É muito poder na mão de um só. A Igreja Batista, por exemplo, tradicionalmente tem um sistema democrático de governo, em que a premissa básica do governo democrático é que a Assembleia é soberana. Então, tudo que é decidido na igreja é decidido pela Assembleia. Numa reunião como esta, é trazido o assunto. Então, uma vez trazido o assunto, normalmente pelo presidente, pelo pastor da igreja, há uma proposta, há um apoio. Havendo proposta e apoio, aberto para discussão. Então, há discussão, e depois da discussão é colocado em votação, e se não for unanimidade, a maioria ganha. E a próxima regra é que numa situação como esta, a minoria segue a maioria, o que nunca acontece via de regra. Mas não importa, é assim. Ou seja, a maioria vence, a minoria fala, bom, eu vou ter contra mesmo, eu não vou seguir nada. É um defeito, mas seria assim. Agora, quando eu disse isso para vocês na semana passada, que essa é uma prerrogativa dos pastores, que os pastores podem fazer isto, o homem pode mudar o regime de governo que for. Mas isso é uma coisa que vem do Senhor e do Espírito do Senhor.
E isso não vai ser mudado porque os homens têm mudado o regime de governo. Agora, o triste de tudo, como eu disse semana passada, é que não tem acontecido isto, porque Deus, Ele é correto, Ele é justo. Se os pastores estão fora da sua palavra, também não dá para eles a prerrogativa de. Está entendendo? Se o pastor está fora da palavra, ele governa o seu povo fora da palavra, então por que ele vai ter justamente essa prerrogativa de ter esse tipo de poder, entre aspas, aqui, né? Então, quando o rebanho é ameaçado, o pastor protege o rebanho. Essa é uma tarefa que nós recebemos do Senhor, de cuidar do rebanho do Senhor, tá bem? Então, não entre nessa de ficar querendo saber quem foi, quem não foi, né? Até porque não é algo agradável para a gente, pastor. E quando eu tive que fazer isto, muitos anos atrás, era bem o começo do meu ministério, não era uma coisa simples. A mesma coisa quando hoje você está tão acostumado de ligar seu televisor e você assistir aqueles shows na televisão, de possessão, expulsão, né? Aquela coisa toda. Aquilo tudo, pessoal, na grande maioria das vezes, é um circo. Porque o diabo trabalha mais com demonização do que com possessão. Demonização é quando ele influencia a mente. É aquilo que ele fez com Pedro, quando Pedro disse para Jesus que ele não ia para a cruz, e Cristo disse: arreda Satanás para ele. Pedro não estava possesso, Pedro estava influenciado pelo inimigo. Agora, quando isto é feito de verdade, porque a Bíblia fala que aconteceu, e pode acontecer hoje, né? Então não é uma coisa que se faça isso trivialmente. A gente que participa de uma situação como esta, após o episódio, a gente fica exaurido. Exaurido. Não é uma coisa que se proclama, se propaga, normalmente é feito sem dar as informações. A grande maioria da igreja nunca soube quando eu participei disso. Quando eu tive que fazer isso. Essa questão de possessão, né? E algo sobrenatural acontece em volta daquilo ali. Quando é de Deus. Então, mais um alerta para você, porque às vezes você acha que não tem perigo nenhum, ou não é perigo, não tem problema nenhum de você participar do culto aqui, como você está fazendo à noite, e durante a semana você dá umas viajadas por aí, em alguns lugares, para poder ouvir esse tipo de coisa e assistir esse tipo de programação, com você achando que isso aí, isso não me atinge porque eu sei da verdade. Atinge você mais do que você imagina. Porque isso é um veneno. Um veneno que o inimigo tem utilizado para influenciar e afetar o corpo de Cristo. Tá bem? Então, um alerta para você. O Salmo 110, bem ao contrário do Salmo 109, em vários aspectos, é um salmo pequeno, mas um salmo profundo, talvez, se não for o mais, dos mais profundos do saltério, do 150. E eu tenho essa tarefa aqui em pelo menos 50 minutos, compartilhar com vocês a bênção do Salmo 110. Então acompanhe comigo o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra.
de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Essas palavras são estranhas, não é? Para as pessoas aí fora que têm dificuldade quando acontece alguma catástrofe no Brasil ou no mundo, de falar assim, onde está Deus? Deus não existe, né? Como se Deus existe e permite que aconteça uma coisa daquela lá, né? Aí você lê aqui que no dia da sua ira ele esmagará reis. Ele esmagará cabeças por toda a terra. Ele vai enchê-las de cadáveres. No livro de Apocalipse ele diz que quando na batalha do Armagedon vai ser tão sangrenta aquela batalha que vai correr sangue na altura do freio do cavalo. Então você pode ler o material, você pode ler comentários e você vai entender isso aqui. O Salmo 110 não é o salmo messiânico mais conhecido. O salmo messiânico mais conhecido provavelmente é o Salmo 22, por causa daquela expressão, Deus meu, por que me desamparaste? Uma daquelas palavras do Senhor na cruz. Mesmo o Salmo 2, ele é mais conhecido do que o Salmo 110, por causa daquele termo polêmico, eu hoje te gerei. E tem seitas aí se apegando àquela pequena frase para defender e dizer que Cristo não é Deus, que Ele é um Deus menor, porque Ele foi gerado pelo Pai. Absolutamente não é isso que está escrito ali. Mas sem dúvida, sem sombra de dúvida alguma, é o salmo messiânico mais importante que tem no Saltério. E é o único salmo essencialmente messiânico. O que é essencialmente messiânico? Os salmos messiânicos, que são o Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 45 e o Salmo 72 e o Salmo 110, são salmos que, via de regra, eles têm duplo cumprimento. Eles têm um cumprimento momentâneo numa pessoa, e ao mesmo tempo, ele tem um segundo cumprimento na vida do Messias, o Senhor Jesus. Por exemplo, o Salmo 22, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Isto foi verbalizado por Davi em algum momento da sua vida, quando ele estava sendo perseguido. E aquilo que Davi proferiu, também foram as palavras de Jesus na cruz. Então tem um cumprimento com Davi e tem um cumprimento com Jesus. Isso, o 2, o 22, o 45, 72. O 110 não. O 110 é o único salmo messiânico que ele refere-se exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, ao Messias, e cumprindo-se no Senhor Jesus Cristo. O Salmo 110 é o salmo mais citado no Novo Testamento. O Salmo 110 é citado 27 vezes no Novo Testamento, direta ou indiretamente. O verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés, é o verso mais citado no Novo Testamento. E o verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, é o segundo versículo mais citado do Velho Testamento no Novo Testamento. E curioso que ele não é um salmo tão conhecido como o Salmo 23, como outros salmos lá. Mas é o mais citado. O Salmo 110, ele é citado nos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, 2 vezes em cada um deles, né? Nos textos são paralelos, então 2 vezes em Mateus, o paralelo em Marcos e o paralelo em Lucas. Ele é citado no livro de Atos, no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes. Ele é citado em 1 Coríntios, é citado em Efésios 1:20, é citado em Colossenses e é citado em Hebreus em 6 capítulos diferentes. E é citado em 1 Pedro.
9 livros dos 27 livros do Novo Testamento citam o Salmo 110. Então isso nos mostra que o Salmo 110 era de grande importância para a igreja primitiva e para os escritores do Novo Testamento. Essa é a razão porque 9 deles escreveu, citou este salmo, né? E a igreja primitiva, ela se utilizava muito deste salmo. Eis aqui algo que temos perdido ao longo dos séculos. Eu estou dizendo para você que muitos de vocês deram uma passadinha lá pelo Salmo 110, né? Não conhecem tanto assim, e talvez pelo teor da explanação hoje, muitos de vocês vão ficar surpresos da profundidade. E isso porque eu tenho pouco tempo para falar para vocês. Porque se nós tivéssemos mais tempo, quanto mais tempo nós tivéssemos, mais profundo seria o estudo do Salmo 110. Então, ele era importante, a importância fica evidente pelo fato de que ele é um salmo que trata exclusivamente do Messias, mostrando-o como rei e sacerdote, o que era totalmente impossível para um homem comum em Israel. Olha só que interessante. E mesmo o povo do Velho Testamento, o povo de Israel, eles na incredulidade que nos é peculiar, nós temos falado sobre não confiar, né? Ser incrédulo na oração, mas a incredulidade é algo que nos caracteriza. Eu tenho dito isso muitas vezes, que o pior incrédulo é o crente, porque o crente tem a palavra, tem o Espírito e não crê na palavra. O Salmo 110, ele trata do Messias como rei e sacerdote. Agora, na economia do Velho Testamento, isto era algo totalmente impossível para uma pessoa só. Por quê? Porque o rei, na economia do Velho Testamento, ele vinha da tribo de Judá. E o sumo sacerdote vinha da tribo de Levi. Então, como que um homem judeu poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo? Porque ele não podia ser da tribo de Judá e de Levi ao mesmo tempo. Então, nós tínhamos no Velho Testamento Samuel, que ele era levita, ele governou Israel, mas era antes da monarquia, então não era rei, ele era um governante, mas não era rei, ele fez um tipo de ofício, sendo um tipo de Cristo, e ele foi profeta. Mas esse salmo, ele trazia um mistério aqui. E ele cita Melquisedeque, e é a primeira vez que Melquisedeque é citado, depois de Êxodo capítulo 14, quando ele aparece pela primeira vez. Então no Velho Testamento ele só aparece em Êxodo 14, e depois aqui no Salmo 110. Para fazer esta ligação aqui, e mostrar que o Messias seria rei e sacerdote ao mesmo tempo. Edward Reynolds, um dos melhores expositores do Salmo 110, ele escreveu que este salmo é um dos mais cheios e que mais junta profecias da pessoa e obra de Cristo no Velho Testamento. Ele afirma ainda que há pouco se há do credo que geralmente professamos que não esteja plenamente expresso neste salmo, ou pelo menos pelas maioria das implicações evidentes apresentadas naquele molde, o módulo do Velho Testamento, apenas em 7 versículos. Você quer ver a lista? Reynolds viu neste salmo um ensino sobre a doutrina da Trindade, a encarnação, sofrimento, ressurreição, ascensão, intercessão de Cristo, a comunhão com os santos, julgamento final, remissão dos pecados e a vida eterna. O que faltou?
daquilo que a gente acredita todo dia, daquilo que é a base da nossa fé, não faltou nada. Tudo aqui, neste pequeno salmo, Salmo 110. Ele apresenta então o Messias como rei sacerdote, e a profundidade de detalhes que nós encontramos, nós vamos encontrar uma profundidade e riqueza de detalhes no livro de Hebreus. Então hoje você vai ter que ter um pouco de paciência, porque eu não vou ficar aqui, né, onde eu fico sempre. Eu vou ter que ir para alguns lugares e você precisa ir comigo. Se você se perder, não se preocupe, está filmado, está gravado, e aí eu sei que terça-feira vai para o ar e você pode pegar, e eu acredito que você vai precisar para poder entender e desfrutar de pepitas preciosas que estão aqui neste salmo, o Salmo 110. Então, as riquezas de detalhes, elas vão aparecer no livro de Hebreus e também nas palavras de Jesus do livro de Sinótico. Então, o cumprimento deste salmo, porque ele é sobretudo profético, Pedro, quando ele faz o sermão lá em Atos 2, ele chama Davi de profeta. Nota bem, ele diz que Davi era profeta. E no Salmo 110, em alguns detalhes aqui, eu vou ajudar você a enxergar como Davi está fazendo quase assim de maneira muito peculiar este papel de profeta, pela forma com que ele escreve, como ele descreve o Messias e a sua ação de sacerdote e rei. Então você vai precisar ficar atento, hoje não vai dar para você dormir, e eu espero que você não durma e perca esses detalhes aqui. Então, porque ele é profético nas palavras de Pedro, lá, o cumprimento dele é na pessoa de Cristo. E o Salmo traz 4 características deste reinado de Jesus, que se inicia com a sua identificação, quando Cristo é identificado como Messias, mas efetivamente o cumprimento do Salmo 110 é somente após a sua morte e ressurreição. Então deixa eu ver se você entende. O Salmo 110, ele se refere ao Messias. Ele é essencialmente messiânico. Então, o cumprimento dele, obviamente, é em Cristo, Jesus. E isso vai acontecer durante o seu ministério, ele vai ser identificado com o Messias. Mas o Salmo 110 só vai ser cumprido, na sua totalidade, depois da morte e ressurreição dele. Aí cada detalhe do Salmo vai ser visto e aplicado na vida de Jesus, inclusive no momento que ele vive hoje e a sua segunda vinda. Por isso, o Salmo é um salmo profundo. Vamos lá? Verso 1. O primeiro aspecto do reinado de Jesus é o reinado poderoso de Cristo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Este salmo foi mencionado por Jesus, e eu peço para você deixar sua mão marcada aí, e você vai comigo para Mateus capítulo 22. Mateus 22. Se a sua Bíblia tem uma fitinha, deixa a fitinha no Salmo 110, e aí você vai para lá, vem para cá, quando eu voltar para o Salmo 110, você puxa a fitinha, e ele abre no 110 automaticamente. Algumas, como a minha, tem 2 fitinhas. Aí você pode usar as fitinhas aí, se você quiser. Normalmente, o pessoal abordava Jesus e lhe faziam perguntas que eram armadilhas. Então, desta vez, acontece ao contrário. Veja o versículo 41 do Mateus 22. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus. Jesus tinha uma pergunta. Uma pergunta simples, uma pergunta fácil, mas que se tornou de uma profundidade e tão grande e, na verdade, ela colocou em xeque aqueles homens. Ele perguntou, que pensais vós do Cristo? Agora lembre-se que aqui,
quando você encontra a palavra Cristo, eles eram fariseus, eles estavam ouvindo aqui, eles estavam entendendo Messias. Porque Cristo é o grego de Mashiach, Messias, que é o hebraico. Então ele está perguntando, em outras palavras, que pensais vós do Messias? De quem é filho? Responderam-lhe eles. Essa pergunta é fácil, isso aqui é pergunta de primeiro ano. Isso aqui é pergunta básica. Então eles responderam, de Davi. De Davi. Replicou-lhe Jesus. Como, pois, Davi... Agora, olha os detalhes, irmãos. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou ninguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Pois é. Esse é o Salmo 110. E agora nós estamos no finalzinho do ministério de Jesus. Aqui faltam poucos meses, semanas, para que ele vá, porque ele vai ser preso, vai ser torturado, morto, ressuscitar. Então, ele reúne aquele pessoal e ele pergunta, de quem o Messias é filho? E eles disseram, de Davi. Irmãos, volta para o Salmo 110 para você entender por que aqueles homens ficaram como ficaram. Porque na tradução que a gente tem em grego, provavelmente eles estavam falando em hebraico, na conversa normal deles, né? O relato de Mateus, quando ele escreveu inspirado pelo Espírito, foi em grego. Estão entendendo? O relato, a inspiração da Escritura foi em grego. Mas provavelmente eles estavam falando hebraico, que era a língua que era do seu povo. Né? E na língua hebraica, quando Cristo citou o Salmo 110, o Salmo 110, ele tem uma expressão muito forte, e Cristo só citou o Salmo depois que eles deram a resposta. Porque se eles não dessem a resposta, eles podiam dar uma saída. E fugir, expressão de hoje, fugir da raia. Por quê? Porque originalmente não se sabe quem é o autor do Salmo 110. Escrito aqui em cima, Salmo de Davi, já foi colocado aqui por conta da passagem de Mateus. Porque no texto original não aparece que é um Salmo de Davi. Então, quando Cristo perguntou, de quem que o Messias é filho? E eles disseram, de Davi. Então Jesus disse, então como que é que Davi, dirigido pelo Espírito, quantos de vocês estavam aqui quando eu preguei recentemente que o Espírito habitava no Velho Testamento? Jesus está dizendo aqui que Davi escreveu isso aqui, inspirado pelo Espírito e habitado pelo Espírito. O Espírito estava nele. Pelo Espírito, Davi disse o Senhor ao meu Senhor. O que tem aqui de especial? Se você olhar na sua Bíblia aí, a primeira palavra Senhor, você vê que está com todas as letras maiúsculas. Você já aprendeu isso aqui, que quando o Senhor no Velho Testamento está com todas as letras maiúsculas, é tradução da palavra do nome Jeová. E a outra que está ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, é escrito com minúsculo. E aqui
Eu vou contar um segredinho para você. Tem uma alteração propositada aqui. Justamente para não ter a força que deveria ter com respeito a Jesus. Porque em alguma das suas Bíblias aí, o segundo Senhor aqui está em letra minúscula. E na verdade ele tinha que estar com letra maiúscula. Porque quando Cristo cita isso aqui, lá no Mateus 22, onde estou aqui? No Mateus 22, 44, você percebe que as duas palavras Senhor estão com letra maiúscula? Todo mundo comigo? Vocês estão lá em Mateus 22, 44, as duas palavras Senhor são maiúsculas? Porque as duas palavras se referem a Deus. Mas no Salmo 110, na minha versão, a segunda palavra está Senhor minúsculo. Porque aqui é alguém dizendo, desses teólogos liberais, de que foi um servo de Davi que escreveu este salmo. E que este salmo se referia a Davi. Então o servo dele estava dizendo que Jeová tinha dito para Davi. E Davi era o senhor desse escritor, que ninguém sabe quem era. Agora, Jesus disse lá em Mateus, concordando com os fariseus, que quem escreveu o Salmo foi Davi. Então, se Davi escreveu o Salmo, este Senhor a que ele se refere aqui, era alguém maior que ele. Por quê? Porque a palavra que ele usa aqui é Adonai. E a palavra Adonai, ela significa déspota, ela significa aquele que tem poder e autoridade, mas ela tem um significado também bem específico de que ele é um senhor maior do que aquele que está falando dele. Adonai é um senhor maior do que aquele que está se referindo a ele. Então, quando Davi disse Jeová ao meu Adonai, o meu Adonai é o Messias. O meu Adonai é o Messias. E é o que Jesus está dizendo para eles. Davi chamou o Messias de meu Adonai. E eles não retrucaram o Senhor, porque não tinha defesa. Irmãos, isso aqui é claro, límpido, transparente, cristalino e indefensável. É checkmate, não tem defesa. Por isso que o texto diz, não tinham resposta e nunca mais perguntaram nada para ele. Porque agora eles ficaram totalmente desguarnecidos. Continuaram não acreditando. Mas já não podiam argumentar com ele mais. Agora um detalhe para você. Tomar um pouco de cuidado, né? Porque normalmente o nome Jeová, quando aparece no Velho Testamento, ele se refere à segunda pessoa, que é Cristo do Novo Testamento. Já aprenderam isso? Agora, aqui é um dos poucos lugares que Jeová se refere ao Pai. Aqui Jeová não é o Filho, Jeová é o Pai. O Filho é Adonai. Então o Pai disse do Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse é o governo poderoso do Messias, o governo poderoso do Senhor Jesus Cristo, que iria começar imediatamente após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Por isso que aquele escritor, Reynolds, menciona a ascensão aqui. Porque ele está à direita do Senhor no céu. E para estar à direita do Senhor no céu, só depois que ele foi assunto aos céus.
40 dias depois que ele morreu. Então, o reinado de Jesus seria infinitamente maior do que o reinado de Davi, infinitamente mais poderoso. Por quê? Porque o Messias era infinitamente maior do que Davi. Ele era Adonai. Você está entendendo o que vocês estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Que esse é um texto no Velho Testamento, claro, que afirma com todas as letras que Cristo é o próprio Deus. Adonai é Jesus aqui. Davi está dizendo, Jeová disse ao meu Adonai. Então ele se referia ao Messias. Por isso Jesus fez aquela pergunta para eles. E eles responderam, Davi. Quando ele respondeu, Davi, então por que Davi disse que o Senhor era Senhor dele? Vocês entenderam? Agora, você entendeu porque está minúsculo aqui? Eu não sei quantas versões de vocês tem um minúsculo aqui. Porque por minúsculo aqui é para diminuir, é para excluir essa possibilidade de que se refira a Jesus isso aqui. Estão entendidos? Estamos entendidos? Então, se você estivesse lendo um comentarista do Salmo 110 e o camarada falou que não se refere a Jesus, joga fora. Não rasga porque seria muito grosseiro e mal educado. Põe para debaixo de algum lugar para apoiar alguma coisa que está fora do nível. Usa para outra coisa. Tá bom? Mas não usa para nada não, porque não presta. Ele está negando a divindade do Senhor Jesus. Essa é uma das características dos teólogos liberais. Os teólogos liberais, eles mexeram com muitas passagens da Escritura, nas traduções e até nos manuscritos, para diminuir a divindade do Senhor Jesus Cristo. Assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. A direita do rei era dada para alguém que ia governar junto com ele. Agora presta atenção. Aqui nós estamos falando de Jeová, o Pai, tem o trono, e do seu lado direito tem um outro trono que está Jesus, aqui chamado Adonai, o Messias, Adonai. A direita da majestade é assim que o escritor de Hebreus usa. Então olha só o que vai acontecer. Depois que Cristo ressuscitou e ele foi assunto ao céu, aonde ele ficou? À direita do Pai. Agora presta atenção no Salmo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, a missão do Pai é com os inimigos do Filho. Mas o Filho sentado à direita do Pai, ele está governando. Governando quem? O seu povo. Então, nesta era que nós estamos vivendo, Jesus está à direita do Pai e ele nos governa. O mundo tem o príncipe do mundo, que é Satanás, até quando ele vai ser preso. E o Pai julga os inimigos do Filho. Mas a concentração do Filho é com o seu povo. Nós, a sua igreja. Com uma dupla função. Ele nos governa, ele nos dirige como nosso Deus. E ele intercede por nós diante do Pai que está ao lado esquerdo dele, quando somos acusados pelo inimigo. Porque 1 João capítulo 2 fala isso. Nós temos um advogado aonde? Junto ao Pai. Porque ele está à direita do Pai. Então você entende quando eu disse que esse texto só vai se cumprir depois da morte e ressurreição? Ele é identificado como Messias, mas ele só vai à direita do Pai depois que ele é assunto aos céus. E ele fica à direita do Pai numa função específica.
de se relacionar com o seu povo. Cristo, nesta época, nesta era, ele não se relaciona com ninguém além do seu povo. Agora você vai entender o que aconteceu quando ele encontrou com Saulo. Porque Saulo perseguia a igreja. Ele se encontrou com Saulo e falou: por que você está me perseguindo? Ele estava defendendo os seus. E resgatando um que lhe pertencia. Que era o próprio Paulo. Então, enquanto Cristo reina o seu povo, o Pai lida com os inimigos. Até que ele pegue todos os inimigos e coloque debaixo dos pés do Filho. Num estrado debaixo dos pés dele. Este é o salmo da divindade de Jesus. Deixa marcado aí. E vai comigo para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Para você entender, né? Versículo 2, nesses últimos dias. Você está achando lá? Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, está falando de Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, quem? O Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aguarde, ano que vem nós vamos fazer uma exposição de Hebreus, certo? Hebreus e Levítico. Volta o ano que vem. Não, vem domingo que vem, mas depois você vem ano que vem de novo. Para você entender essas coisas aqui. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, lembra que o Reynolds encontrou aqui a remissão dos pecados? Porque Hebreus fala isso. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estado dos teus pés? Mas eu não consigo entender como é que há teólogos que têm a coragem de dizer que esse texto não se refere ao Messias. Porque para dizer isso, ele tem que negar Hebreus, ele tem que negar 9 livros do Novo Testamento que aplicam aquele texto diretamente a Jesus. Paulo, o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Apolo, Mateus, Marcos e Lucas. Para poder crer que isso aqui está falando de Davi ou de outro qualquer. Segundo, o reinado espiritual, versículo 2 e 3, volta para o Salmo 110, versículo 2 e 3. Então você viu que no versículo 1, o reinado poderoso de Jesus, ele é Deus, ele é o próprio Deus. Quem Jesus é? Quem o Messias é? Deus, homem. Aqui um alerta para você, antes da gente ir para frente. Irmãos, Cristo, ele é Deus homem. Ele tem 2 naturezas e elas são inseparáveis. Estão ouvindo? Porque tem gente dizendo por aí, nas suas pregações, que quando Jesus teve sede, era a sua parte humana tendo sede, porque a parte divina não tem sede. Entendeu? Quando ele estava cansado, era a parte humana dele que estava cansado. Porque a parte divina não se cansa. Isaías fala sobre isso, que ele não se cansa nem se fatiga. Agora você pensa que é razoável? Não, é uma armadilha para o próximo passo. Logo, quem morreu na cruz não foi Deus. Quem morreu na cruz foi o homem, porque Deus não morre. Você entendeu? Não, ele é Deus homem. Quando ele estava cansado, era Deus homem cansado. Quando ele teve sede, era Deus homem tendo sede. Quando ele morreu na cruz, era Deus homem morrendo na cruz.
E ele nunca vai se apartar dessas duas naturezas, a humana e a divina. Senão ele não podia ser o nosso Salvador. Pode falar amém. Obrigado. O reinado espiritual, versículo 2 e 3. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Meio dos seus inimigos, ou domina no meio dos seus inimigos. Agora presta atenção, ele não está falando de um governo físico aqui. Porque se você pensar num rei, nos modos físicos, como é que um rei faz? Um rei não luta entre os seus inimigos. Ele vai montar uma trincheira, ele vai fazer alguma coisa, ele vai invadir, ele vai fazer uma estratégia para atacar, para destruir, subjugar. Agora aqui ele está dizendo, domina entre os teus inimigos. Por quê? Porque aqui é um reinado espiritual. É um reinado espiritual. Porque o reino físico, ele vai implantar na sua segunda vinda. É o reino dele através da sua igreja, que está entre os seus inimigos. Você lembra? Você estava aqui quando nós falamos naquela oração da oração sacerdotal no João 17? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós vivemos no mundo. Então nós vivemos entre os inimigos do Senhor. Então ele domina entre os seus inimigos. Quem? Ele nos domina entre os seus inimigos. Você viu no versículo anterior? Cristo não está trabalhando contra os inimigos é o Pai, que vai colocar todos os inimigos debaixo do pé de Jesus. Porque Jesus está focalizado em quem? No seu povo, na igreja. E essa igreja que ele domina, está no meio dos inimigos. E eu vou dizer para vocês mais uma vez, irmãos, porque no mundo de hoje, no evangelho de hoje, a coisa é muito complicada, e eu temo que aqui possa haver alguém nesse estado. Saiba disso aqui. Se você não está dominado pelo Senhor, você está no mundo entregue a Satanás. Eu tenho dito para vocês, essa coisa de ser membro da igreja, não é brincadeira não, isso aqui é sério. Isso é sério. Você vai ficar voando por aí, não existe crente voando por aí. Ou você está na igreja, ou você está no mundo. E se você está no mundo e você é crente, ele diz para a destruição da carne, porque o espírito está salvo. 1 Coríntios capítulo 5. E aqui ele repete, ele está dizendo que ele vai dominar entre os inimigos, porque nós estamos entre os inimigos e ele nos domina, estamos debaixo do seu domínio, e debaixo do seu domínio ninguém pode nos afetar sem a permissão do nosso Deus. Agora isso tem que fazer diferença para você amanhã, tem que fazer diferença para você amanhã. Porque às vezes você está lá no trabalho, você está na escola, você está na sua casa, as coisas acontecem e você se sente como um igual ao mundo aí. E dizendo que está acontecendo porque o mundo está em crise. Irmãos, o mundo está em crise, mas não tem nada a ver conosco. A nossa crise chama-se Deus. Jesus. Porque aí você entra em crise contra Ele. Se o pecado abrigar seu coração. Então é sério. Ou estamos debaixo do domínio dele, ou estamos debaixo do domínio do diabo. Só que debaixo do domínio do diabo é no corpo, porque a alma é dele. Então quando um crente é excluído do corpo, esse é o estado. E alguns acham que é só por causa do que o crente foi excluído do corpo. Não, qualquer pessoa que esteja fora do corpo local. Porque tem essa coisa hoje em dia aí, de que o corpo local não importa, importa que eu faço parte da igreja universal. O universal está falando aquela lá de cima. Ok? Irmãos, eu vou falar bem devagarzinho, que eu já falei bastante rápido hoje, foi? A igreja invisível não existe.
A igreja invisível não existe. Ela é invenção do diabo para enredar os crentes, para não darem valor à igreja local. Todas as instruções que nós encontramos no Novo Testamento para a igreja são para a igreja local. Não há nenhuma instrução ou menção desta igreja. Porque a palavra igreja significa reunião, assembleia. E esta igreja só foi reunida um dia, Atos capítulo 2, quando ela foi inaugurada. Ali era a igreja universal. Todos os crentes da igreja estavam ali. Quando Pedro e João foram para Samaria e inauguraram a igreja de Samaria, então nós tínhamos um corpo em Samaria e um corpo em Jerusalém. Já estava dividida. Ela não existe mais. Está em formação. E ela só vai se reunir mais uma vez. E uma única vez. Lá na nuvem, quando a trombeta tocar. Então, todos os crentes de Atos capítulo 2, até o último daquele dia, eles vão ouvir a trombeta, e vão subir, e encontrar-se com o Senhor na nuvem, e será a sua igreja reunida. Todas as igrejas locais serão reunidas ali. Então, entre Atos 2 e esse dia, ela não existe. É conversa. Existe igreja local. Ela que disciplina, ela que batiza, ela que participa da ceia, ela que ajuda o que está necessitado, é ela que faz. É nela que nós temos comunhão. É nela que nós ouvimos a palavra. É nela que nós somos exortados, edificados, ensinados e tudo que você pode imaginar. E é nela que o Espírito Santo habita. Porque ele habita o nosso corpo. Mas em Efésios 6, ele diz que ela habita o corpo reunido. Sasha falou sobre isso recentemente, inclusive. O reinado espiritual do Senhor. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Veja o versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o seu povo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Hoje, nós somos servos do Senhor. Que fomos comprados pelo sangue do Senhor, redimidos pelo Senhor, e nos tornamos servos do Senhor. Mas aqui ele diz que haverá uma apresentação voluntária do seu povo no dia do seu poder. Sabe quando vai ser? Será que a gente consegue parar o relógio? Dá para quebrar esse relógio aqui? Vamos lá. Apocalipse 19, e eu vou ter que ler o texto todo. Você tem paciência lá? Apocalipse 19. Aí você vai ver. Quando nós viremos, não viremos mais como servos, como escravos do Senhor. Nós viremos como sua noiva, o seu povo redimido. Veja o versículo 4 do capítulo 19. E eu vou engatar uma primeira, e eu vou até o versículo 16. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então você pode falar também. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou um anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo, porque quero o anjo anunciando. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Agora presta atenção. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Aí você tem uma tendência de pensar que são os anjos. Então presta atenção. Montados, ou montando o quê? Cavalos brancos. Anjo não monta cavalo branco. Cristo está no cavalo branco. Com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Quem é que tinha vestido de linho finíssimo, branco e puro? Nos versículos anteriores? A esposa do Cordeiro. Então esse exército aqui é a igreja de Jesus, vindo com Jesus para descer no Monte das Oliveiras e julgar as nações. Aí cumpre 1 Coríntios 6, quando Paulo diz, nós vamos julgar o mundo. Vocês estão com picuinha no meio de vocês aí? Vocês ficam discutindo um com o outro aí para discutir isso aqui, e vai até no juiz para fazer isso? Você precisa procurar um juiz do mundo quando nós vamos julgar o mundo? Nós vamos julgar o mundo. E você procura um juiz do mundo para julgar a sua causa? Irmãos, Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos 7,56. Você não precisa ir lá que eu acho que eu vou mais rápido que você. Atos 7,56, já cheguei lá. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. É a única vez que o Filho do Homem está em pé. Visto aqui. O texto de Salmo 110 que ele está o quê? Assenta-te à minha direita. Agora, por que ele estava em pé? Na visão de Estevão. Sabe para quê? Para receber o seu mártir que estava chegando lá. Olha que coisa, irmãos. Ele está sentado dominando sobre os seus. Aí ele permite que um dos seus seja martirizado. E quando ele é martirizado por causa do nome de Jesus, o Senhor Jesus se levanta, fica em pé à direita do Pai, esperando o seu filho chegar. Porque ele é um mártir do reino. Esse é o Senhor do Salmo 110. Terceiro, acabou a hora, né? Terceiro, o reinado sacerdotal de Cristo, verso 4. Volta lá para o 110. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá. Ele está dizendo aqui que é algo tido como certo e impossível de ser mudado. Você vai ser um sacerdote para sempre. Por quê? Porque os sacerdotes do povo de Israel, na economia do Velho Testamento, eles só eram sacerdotes enquanto estavam vivos. Mas eles morriam. Então os seus filhos ficavam no seu lugar. E passava de geração para geração. Jesus ia ser um sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus, dos capítulos 7 até 10, ele vai fazer toda uma construção, uma prova da superioridade do sacerdócio de Jesus sobre o sacerdócio dos levitas, e nós não temos tempo de ver, depois você pode ler, ou o ano que vem, quando nós fizermos a exposição, isso vai ser feito com detalhes. O autor defende a superioridade de Jesus. Jesus é superior ao sacerdócio levítico porque ele estabelece uma aliança melhor. Hebreus, capítulo 7, versos 18 e 19. Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. A aliança do Senhor Jesus Cristo, ela é melhor do que a aliança feita com os levitas. Jesus fez uma expiação melhor. Capítulo 9, versículo 9, é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios.
embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então, a expiação de Cristo era melhor, e era melhor, porque não necessita se repetir, que está em Hebreus 10, de 11 a 14, que eu não vou ler. Ele mostra que todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar e oferecer sacrifício. E Cristo fez uma vez para sempre. Agora eu queria que você lesse comigo, ou já para terminar, para ir terminando daqui 2 minutos, Hebreus 7, de 1 a 3. Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que recebeu o dízimo de Abraão. Quando ele faz a exposição em Hebreus, ele mostra algo muito curioso, porque ele diz o seguinte, que no momento em que Abraão estava dando dízimo para Melquisedeque, potencialmente em Abraão estava Isaac, Jacó, Levi e toda a linhagem sacerdotal. Tudo dentro de Abraão como pai deles biologicamente. Então ele está dizendo que Levi, ou Arão, né, porque depois de Levi veio Arão, quando instituiu o sacerdócio, o primeiro sumo sacerdote foi Arão. Então ele diz que Arão ofereceu sacrifício perante Melquisedeque. Deu o dízimo, na verdade, né? Deu o dízimo potencialmente a Abraão. Por isso, Melquisedeque tem uma posição superior a Arão, porque Arão deu o dízimo para ele. Ok? Então, Cristo é sumo sacerdote desta linhagem. Veja Hebreus 7. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Por quê? Porque Melquisedeque é uma palavra composta de Meleque, que é rei, e Sedequeno, que é o justiça, aqueles nomes que a gente canta lá, né? Então, Melquisedeque. Então ele está dizendo que, primeiramente, logo no seu nome, ele era rei de justiça. E ele era rei de Salém, de onde veio Jerusalém depois. E Salém é paz. É o que ele está explicando aqui. E essa explicação só aqui em Hebreus. Lá em Gênesis, ele só menciona que é Melquisedeque, rei de Salém. E o escritor de Hebreus, ele vai esmiuçar para falar do Messias, porque Jesus é rei de justiça. Ele é Deus, é justo. E ele é o príncipe da paz. E finalmente, o reinado judicial de Cristo de 5 a 7. Então a gente sai do livro de Hebreus e nós iríamos, né, para o livro de Apocalipse. Agora eu quero ler para você só, para terminar, o papel profético de Davi, que eu falei para você no começo. E a gente vai terminar. Veja o versículo 5. O Senhor à tua direita quando a pessoa quer fazer a coisa errada, e principalmente na Escritura, ele tenta fazer, mas o diabo pode ser astuto. Mas ele não é maior que o Senhor. Porque o tradutor aqui, quando ele propositadamente interferiu e colocou o Senhor no versículo 1 com letra minúscula, ele não colocou o Senhor do versículo 5 com letra minúscula. Ele colocou com letra maiúscula. E se refere à mesma pessoa. Olha só o versículo 5. O Senhor à tua direita. Agora, à direita de quem?
à direita de Jeová. Então, Davi está falando com Jeová. Na qualidade de profeta, ele não está só narrando alguma coisa. Ele está falando com Jeová. Ele diz, o Senhor, ou Adonai, Adonai à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por terra, de caminho bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Ele vai agora mencionar o que vai acontecer no Apocalipse. O Senhor à direita, ele falando com Jeová, então ele está mencionando profeticamente tudo o que vai acontecer no Apocalipse. Agora, Cristo no papel de juiz de toda a terra. Ele vai julgar os reis quando ele julgar as nações. Aparece em Apocalipse 12:5, se você está anotando aí. Apocalipse 12:5, aparece a expressão, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E no Apocalipse 19, que eu li, no versículo 15, ele diz, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar o vinho do furor da ira de Todo-Poderoso. Então ele vai governar com vara de ferro. Mas no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fosse objetos de barro. Está falando de quem? De nós. Ele vai governar com vara de ferro? E nós também. Mas aonde você está nesse negócio aqui? Este é o Salmo do Messias. É o Salmo que fala do triunfo de Jesus, que quando ele sobe para o céu, ele fica à direita do Pai, ele cuida de nós, seus olhos estão para nós, ele vem nos buscar, nós vamos reinar com ele. Mas o meu temor, irmãos, é que a sua vida talvez não expresse essas coisas. Porque de certa forma não há uma vibração assim, sabe? Essa coisa, uma vibração de pertencer a Jesus. Eu pertenço a Cristo, pois me comprou. Para o seu serviço me consagrou. Ele é quem governa todo o meu ser. Eu entrego a Cristo o meu viver. Este é o cântico do passado. Eu pertenço a Cristo. E a gente cantava isso aqui com um coração tão alegre, porque é um grande privilégio pertencer ao Senhor Jesus. Porque quem não pertencer ao Senhor Jesus vai ser esmagado pelos seus pés. Só há 2 lugares para estar aqui nesse salão. Ou pertencer a Ele, ou ser pisado por Ele, se você morrer nessa situação. O que você vai fazer com a sua situação presente? Curva a sua cabeça. Nosso Deus amado, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, pela revelação da tua palavra, que nos esclarece, que nos fala do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Deus, o meu Cristo, que morreu a minha morte, para que a sua justiça fosse imputada a mim, e eu pudesse ter livre acesso ao Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, que a mensagem de hoje possa entrar nos corações deles, e ser um consolo, ser um desafio, para uma vida mais próxima do Senhor. Uma vida produtiva, uma vida de voluntários que se apresentam ao Senhor para proclamar as boas novas do Senhor, para resgatar aqueles ainda que são do teu aprisco, mas que não estão no teu aprisco, para a glória do Senhor.
que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.